Paz do Senhor. Vou deixar aqui uma meditação para a igreja no livro de Mateus 14, versículo 23, que fala assim: E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Por quê? Porque Jesus já estava só, porque os seus 12 discípulos já estavam no meio do mar na tempestade, porque o vento era o contrário. Então eles já estavam distante de Jesus. E os discípulos estavam com medo, assustados, preocupados, porque já tinha se passado outra tempestade lá atrás. Mas eles tinham visto um milagre acontecer, porque Jesus se fazia presente no barco naquele momento, do dia anterior. Jesus chegou, acalmou o vento, né? Multiplicou, já tinha feito um milagre que foi multiplicar os 5 pães em 2 peixes. E nesse momento, eles não sabiam onde era que Jesus estava. Mas daí você vê que interessante que Jesus ele veio caminhando sobre as águas e eles se assustaram, porque eles acharam que foi fantasma. Por quê? Porque ele nunca tinha visto esse milagre ainda. É a mesma coisa na vida da gente hoje em dia. A gente viu que Jesus abriu uma porta de emprego, a gente viu que Jesus curou o nosso filho ou algum vizinho enfermo, livrou de um acidente. Mas ainda tem milagre nas nossas vidas que Jesus está para fazer ainda, que a gente não conseguiu ver. Isso é o que? É fé e perseverança. No mundo de hoje em dia não é diferente, porque na Bíblia que vem relatando que Pedro, ele duvidou na hora, quando ele viu aquele milagre acontecer, aquele homem caminhando sobre as águas. Ele ficou com medo. E duvidou, foi tanto que ele falou: Jesus, se és o Senhor, me chama para eu ir contigo. E Jesus falou o quê? Venha. Ele foi. Ele foi. Mas quando chegou ao meio, ou antes do meio, que ele ficou com medo, como a gente hoje em dia até tem medo, que é normal do ser humano ter medo. Mas a gente não pode perder o foco, que é Jesus. Quando ele perdeu o foco de olhar para Jesus, começou a olhar para as ondas, para os ventos, o que aconteceu? Pedro afundou. Com a gente não é diferente. Hoje em dia a gente vai para algum lugar, vai em busca de um emprego, como aqui nós temos aqui nos hospitais, para tirar um documento e tal, e às vezes você vai e quando chega no meio do caminho, um vizinho, um parente, um amigo, até alguém estranho, que Jesus até bota no nosso caminho, porque tudo é da permissão dele, e usa para dizer: tá indo para onde? Ou às vezes você fala: tô indo ali, rapaz. Tô indo ali buscar emprego ali em tal lugar assim, uma empresa. Aí ele diz: rapaz, tô acabando de vir de lá. Acabei de vir dali, mas nem vá porque não vai conseguir nada. Ali a dúvida já entra. E aonde a dúvida entra, a nossa fé diminui. Porque se a dúvida entrar no nosso pensamento, quer dizer que a gente não crê no Deus vivo. Mas Deus, ele permite que as coisas aconteçam com a gente para que a gente possamos focar nele. Porque como eu falei logo mais antes aqui, que tem milagre que a gente já viu. Mas tem milagre em nossas vidas que a gente ainda está para ver o que Deus pode fazer. Você vê na televisão, ele manda satélite, manda isso, manda aquilo para tirar a previsão do tempo. E ele tira a previsão do tempo. Na maioria das vezes, 90% ou mais, eles até acertam. Mas com Jesus é diferente. Porque Jesus, ele é que cria a previsão do tempo. Você acha que Jesus não sabia que ia dar aquela tempestade? Ia. Jesus sabia. Porque Jesus, ele é que cria tudo nas nossas vidas. Já tem outro relato aqui também do Mar Vermelho. Aqueles discípulos estavam perdidos, os faraós. Eles estavam querendo pegar os discípulos de Jesus. Foi tanto que quando chegou no Mar Vermelho, ele pensou: está perdido. Mas não está perdido, porque o inimigo ele pode saber o nosso caminho, a nossa rota por onde é que a gente caminha. Mas Deus,
é que sempre abre o próximo caminho em diante, que é o caminho da fuga, é o caminho da solução. Então no mundo de hoje em dia é da mesma forma, nós não podemos desviar nosso foco de Deus. Nós temos que focar nele, porque ele não tarda, ele não falha. É tudo no tempo dele. Deus ele é tão poderoso que ele veio caminhando por cima das águas. Esse milagre esses discípulos ainda não tinham visto. E Deus veio caminhando por cima das águas. No nosso mundo hoje em dia não é diferente, pessoal. Que a gente venhamos ter mais fé, andar mais focado em Jesus, ter paciência, porque às vezes não está acontecendo algo com a gente, um milagre, ou alguma coisa que a gente pedimos, porque de vez em quando a gente tiramos a visão de Cristo. E quando a gente tiramos a visão de Cristo, a gente olha para baixo, ou para o lado, ou para algum lugar, nós afundamos. Nós não estamos num barco, mas a tempestade que nós estamos passando hoje é semelhante como se estivesse num barco. E Deus é tão poderoso que Ele realiza os nossos sonhos. Ele traz o que a gente precisamos. Às vezes nós pedimos 1 milhão para ser rico, mas na nossa casa está faltando R$ 2 para comprar um pão. E será que se tivesse aqueles R$ 2, era a nossa necessidade, mas a gente pede 1 milhão, não é? Então vou deixar aqui para vocês entenderem que Deus, mesmo antes, mesmo ontem, ou hoje, ou amanhã, Deus continua sendo o mesmo. Na verdade, somos nós que estamos deixando de olhar para Deus e olhamos para o vizinho, olhamos para aquela dúvida. E a dúvida não é de Deus, porque Deus quer o corajoso, Deus quer perseverança. Desde quando você já duvidou, você não está crendo que vai acontecer. E a fé não pode se misturar com a dúvida. A fé é igual o óleo e a água. Eles não se misturam. É a mesma coisa com Deus. Quando você tem o objetivo de você olhar só para Deus, vai acontecer. Deus vai vir caminhando sobre a água para você, para te tirar desse barco. Eu não sei o que está passando na sua vida, qual é o seu problema, qual é a sua tempestade, qual é o vento que está ao contrário da sua vida. Mas Deus, Ele bota o vento contrário, Ele bota a tempestade nas nossas vidas, que é para nós usar as nossas fé. Porque a nossa fé é semelhante a um grão de mostarda, como diz ele. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você move até montanhas. Então que a gente não venha mais uma vez nos distrair e tirarmos a nossa fé do Todo-Poderoso, que é o Deus. Porque o milagre acontece. O vento vem, mas Deus, Ele acalma. Assim eu agradeço a minha oportunidade.